Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vidente sai e procura refúgio em Judá. É o que ouve o profeta Amós, depois que ele recebeu o chamado do Senhor para profetizar em Israel, para falar ao povo de Deus. Irmãos e irmãs, mais uma vez, a liturgia traz para nossa reflexão a dificuldade que o profeta encontra para anunciar a palavra do Senhor. A resistência à palavra de Deus. Ser profeta, como era o profeta Amós, é uma bela missão, é uma bonita missão, mas nem sempre uma fácil missão. Vai enfrentar obstáculos, vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar adversários. Olhemos para aquilo que aconteceu com o profeta Amós a partir desta primeira leitura da Santa Missa de hoje, para compreendermos um pouco mais a missão do profeta, daquele que é enviado da parte de Deus. Aqui a leitura começa nos narrando as palavras de Amazias. Amazias era sacerdote de Betel. Em Betel ficava o santuário, mas ficava também o palácio do rei. É isto que Amazias vai dizer: aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Amazias quase que ameaça Amós. Sai e procura refúgio em Judá, onde possas exercer, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. O que é que tem a ver o santuário do rei com as profecias que Amós tinha para fazer? No primeiro olhar, podemos nem ver ligação alguma, mas se a gente se aprofundar, tem toda a ligação possível. Porque certamente, ao exercer a profecia, Amós iria incomodar, sobretudo, o rei e a sua corte. Porque certamente o rei e a sua corte não estavam vivendo, como era costume, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. E quando não se vive de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus incomoda. A palavra de Deus não é bem-vinda, a palavra de Deus não é acolhida. É rejeitada, é desprezada, é marginalizada, é deixada para lá. É por isso que Amazias, que era sacerdote em Betel, mas era daqueles tipos de sacerdotes, como nós costumamos dizer, que puxava o saco do rei, era babão do rei. Dizendo assim, certamente vocês entendem, chamando o sacerdote Amazias de babão do rei. Nada dizia que desagradasse ao rei, nada dizia que incomodasse ao rei. Amós não era desse tipo de sacerdote, daqueles que estavam ali para bajular o rei.
Ele estava ali para profetizar ao seu povo Israel, assim como Deus lhe chamou. E é o que nós escutamos por meio do próprio Amós, quando ele vai dizer: o Senhor chamou-me, não fui eu que quis. Aqui o profeta já começa dizendo: a missão não é minha, a missão é do Senhor. Eu apenas a recebi, e recebendo, tenho que cumpri-la, custe o que custar, doa a quem doer. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho. Veja como foi para Amós marcante o chamado de Deus. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho. Qual era a ocupação de Amós? Cuidar do rebanho. Era esta a sua atividade, era este o seu trabalho: tanger, cuidar do rebanho. Vejam, irmãos e irmãs, que aqui Amós não estava em um momento de oração. Amós não estava no templo rezando. Amós estava tangendo o rebanho, fazendo o seu trabalho de cada dia. E enquanto ele tangia o rebanho, enquanto ele executava o seu trabalho de todos os dias, ele diz: o Senhor chamou-me, o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, o meu povo. Esse mesmo povo que domingo passado, alguns domingos atrás, Deus dizia ao profeta: quer te escutem, quer não te escutem, proclama, anuncia a palavra, porque eles precisam saber que existe no meio deles um profeta. Estão lembrados que aqui a gente falava dessa dificuldade que o profeta encontraria? Porque Deus mesmo identificou o povo. É um povo de cabeça dura, é um povo de coração de pedra. Embora não te escutem, deves anunciar a palavra. Porque a missão do profeta era proclamar a palavra, era falar a verdade. Quer os israelitas, o povo de Deus, escutassem, quer não escutassem, a missão do profeta era sempre falar, era sempre proclamar. E aqui o profeta Amós está apenas vivendo na obediência à missão que o Senhor lhe confiou. Vai profetizar para Israel, meu povo. E inclusive também Amazias, Amós vai responder a Amazias, o sacerdote lá em Betel: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Ele não se entendia como profeta, ele estava apenas ali para cumprir a missão que o Senhor lhe confiou. Não sou profeta, porque ele diz isso? Porque Amazias, que tinha quase que ameaçado ou mandado ele dali sair, Amazias disse: vai para procurar refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Ganhar o pão no exercício da profecia. Acontece que não era a profecia o trabalho de Amós. E ele vai dizer: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Não ganho minha vida fazendo profecias. Minha missão, meu trabalho é cuidar de gado. Ele vai dizer: sou pastor de gado e cultivo sicômoro. É assim que eu vivo. É assim que eu ganho o meu pão de cada dia, cultivando sicômoros, tangendo o gado. Não ganho o meu pão de cada dia realizando profecias.
Faço isto apenas ou tão somente como uma missão que o Senhor me confiou. Vejam, irmãos e irmãs, aqui, aquele que deveria ser alguém que se alegrava com a presença do profeta é justamente alguém que quer expulsar o profeta. Amazias, sacerdote em Betel, babão do rei, não se alegrou quando chegou Amós para profetizar, porque Amós iria dizer a verdade que incomodaria o rei, que incomodaria o reino. E Amazias, ele quer permanecer, como a gente diz aqui também no nosso ditado, mamando nas tetas. Queria permanecer dependendo do rei, queria permanecer, ser sustentado pelo rei. Só que Amós, chegando, mensageiro da parte de Deus, anunciando a palavra de Deus, palavra que iria incomodar o rei, palavra que iria incomodar a corte, Amazias estava com medo de que o rei fizesse alguma coisa, de que o rei não mais o sustentasse, de que o rei obrigasse ele a mandar Amós se calar, porque a palavra de Amós estava incomodando, porque a palavra de Amós estava mexendo lá com o rei e com a sua corte. Irmãos e irmãs, nem sempre ser profeta é tarefa fácil, apesar de ser uma bela missão. Amós, aquele que cuidava de gados, aquele que cultivava sicômoros, tinha, portanto, agora que enfrentar Amazias, sacerdote babão do rei, tinha que enfrentar o rei e tinha que enfrentar a corte. Lembremos aquilo que aconteceu com o profeta Jeremias há não muitos domingos atrás, que teve que enfrentar 400 profetas de Baal. Lembram-se da primeira leitura de alguns domingos atrás? Que Jeremias fez o desafio, mandou cortar o animal ao meio, mandou colocar ali a lenha e disse para os profetas de Baal: agora falem o dia todo, clamando ao seu Deus. Se o seu Deus for verdadeiro, ele mandará fogo para consumir este animal. Passaram o dia todo lá clamando, se rasgando, se sangrando, e Jeremias até disse: falem mais alto, talvez ele esteja viajando, talvez esteja dormindo. Mas eram 400 contra um apenas. E Jeremias permanece firme, e depois de passado o dia todo, os sacerdotes de Baal ali invocando o seu Deus, nada acontecendo, Jeremias então vai dizer: agora tragam água e joguem em cima da lenha e joguem em cima do animal morto. Trouxeram a água. Jeremias disse: agora traga de novo. Trouxeram água de novo. Agora traga de novo. Trouxeram água de novo por 3 vezes. De modo que tudo ali ficou encharcado. E então Elias vai dizer: agora vou fazer a minha invocação ao meu Deus. Elias faz uma oração, desce fogo e consome tudo, não restando nem poeira, de acordo com a palavra de Deus. Acontece que depois disso, Elias, Jeremias tiveram que fugir porque a mulher do rei estava querendo matá-lo. Ou fugia ou morria. E o profeta, que de besta não tinha nada, perna para que te quero, por aqui é mais perto. Humilhou os 400 sacerdotes de Baal, mas teve que fugir, sendo profeta de Deus, porque ele sabia que Deus lhe dava a missão, mas que nem sempre Deus lhe dava a proteção. E aqui eu dizia, àquela época, naquele domingo em que refletia sobre esta leitura: cuidado para não termos em Deus sempre alguém que vem proteger somente a gente das dificuldades.
Tem gente que adora um Deus assim. Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo, Deus tem que fazer aquilo. Às vezes Deus lhe bota em cada enrascada. Às vezes Deus lhe bota em cada situação. E aí tem que seguir aquilo que Jesus diz. Sede prudentes como as serpentes, mas sejam simples como as pombas. É a missão do profeta Amós, recebida de Deus. Agora tem que enfrentar Amazias, agora tem que enfrentar o rei, agora tem que enfrentar a corte, mas sendo fiel ao Senhor, sendo fiel àquele que o chamou, proclamando, denunciando e anunciando, enfrentando a tudo e a todos, mas permanecendo fiel ao Senhor. Foi a missão de Amós. Nada fácil, apesar de bonito que era. Meus irmãos e minhas irmãs, rezemos por todos nós, discípulos do Senhor, que somos também profetas desde o dia do nosso batismo, chamados a ser profeta, sacerdote e pastor. Meus irmãos e minhas irmãs, também nós temos que ter coragem diante do chamado do Senhor para seguir adiante. Nossa missão de ser discípulo neste mundo é bonita, muito bonita, mas nem sempre é fácil. Exige coragem, exige determinação, exige confiança em Deus, exige sabedoria, exige prudência. Cuidado, mais uma vez, alerto para aquele Deus que somente vem para resolver os seus problemas, para resolver as doenças, para curar, para fazer milagre, para isso e para aquilo. Cuidado, muito cuidado com esse Deus que está se pregando por aí. Deus muitas vezes nos entrega missões difíceis e espera de nós confiança e coragem para seguirmos adiante com a missão. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê coragem para seguir adiante como seus discípulos, sendo como Ele nos confiou a missão, sal da terra e luz do mundo. É missão de cada um. É missão de todos nós ser sal da terra, ser luz do mundo. Ainda que isso não seja fácil, ainda que isto incomode. É a nossa missão. Missão de cada um de nós que um dia decidiu seguir Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude na nossa missão, que o Senhor nos dê coragem para seguirmos adiante, sabendo que Ele, que nos confiou a missão, também nos acompanha ao longo de toda esta missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos então, irmãos e irmãs, neste chamado que o Senhor faz para Amós, para que ele vá profetizar em nome do Senhor. Vai profetizar para Israel, meu povo. Foi o que disse o Senhor para Amós, enquanto ele tangia o rebanho.